Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Diálogo. No episódio de hoje vamos conhecer a trajetória de um homem que marcou grandes histórias em São Luís, partindo de experiências diversas. Ele já transitou entre a medicina, o direito, o exército e a arte. Ao longo da conversa vamos percorrer essa caminhada, entender os aprendizados de cada fase e refletir sobre como essas vivências moldam a forma de enxergar o mundo, a vida e o propósito. E mais, essa trajetória nos conduz a um convite que promete despertar novas perguntas sobre lógica por trás do universo e da existência. Fique com a gente e voltaremos após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio José Garcia Pinheiro. Ele é médico, advogado, formado pela Universidade Federal do Maranhão em ambos os cursos. É ex-primeiro-tenente, aliás, é primeiro-tenente médico do Exército Brasileiro da Reserva, além de ator, músico, cantor e compositor. E também foi tenente da Polícia Militar, tenente médico da Polícia Militar do Maranhão, com uma trajetória marcada por diferentes experiências e caminhos. Dr. Garcia construiu sua carreira unindo medicina, direito e arte. Ao longo dessa caminhada foi apresentado também o estudo da teoria do design inteligente, área que propõe uma análise sobre a complexidade no universo da vida. Hoje conheceremos sua história, entender como essas diferentes áreas se conectam e aprofundar a conversa sobre a lógica do design presente na criação. Seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo, Dr. Garcia. Suas considerações iniciais. Bom dia, meu irmão Paulinho. Me permita chamá-lo assim, já que somos irmãos de longa data, né? Desde o Colégio 1967. Batista, para ser precisamente, né? Para ser preciso, 1967 do Colégio Batista. É uma honra estar de volta à Conexão Diálogo e bater esse papo descontraído e sério, Sim, ao mesmo tempo, ao né? mesmo tempo, com meu grande irmão. Beleza, meu irmão. Então, para começar, quem é Antônio José Garcia, além desses títulos profissionais, um pouco da tua infância e juventude em São Luís, como é que foi? Paulinho, Nasceste aonde? eu sou daqui de São Luís do Maranhão, filho de Antônio Pinheiro e Terezinha Pinheiro, minha amada dona Tetê, que já não está, infelizmente, ou felizmente, entre nós, Papai do Céu sabe Sim. Foi que hora, promovida, na que foi verdade. promovida, é verdade. Nasci em 1961, aqui em São Luís, depois de a minha mãe ter perdido o primeiro filho, que seria o meu primeiro irmão, lá em Rosário. Meus pais são de Rosário. Sim, Eu nasci em 61, me criei lá no João Paulo, sim. né, lá nos Baréis, onde a gente jogava bola ali pelo meio da rua. Obviamente não tinha celular, aquelas coisas todas, e nem por isso os pais ficavam preocupados com a nossa ausência naquele período de férias, em que a gente saía de manhã cedo e voltava praticamente na hora do almoço. Sim, Esse é, em brevíssimas palavras, o Garcia. exatamente. Aí nós estudamos no Colégio Batista, né? De 67 a 79, 1979, não é? Aí, como foi a tua decisão de fazer medicina, primeiro? Paulinho, na verdade, eu passei um ano inteiro estudando para fazer engenharia civil. Sim, Na minha cabeça, praticamente, a coisa já estava mais ou menos definida. Eu quero ser engenheiro civil. E era apaixonado por matemática e física. Eram as matérias que mais me atraíam e, portanto, as que eu mais estudava. Afora o português, obviamente.
E numa desses nossos estudos, eu estudava na casa de Gilson, Sim, que nosso velho também, amigo. nosso velho amigo, que também já não está mais entre nós, também Sim. foi promovido. Eu encontrei com Gutenberg, o irmão dele, que é médico, na época já era médico, estava terminando a residência, e ele falou assim: Olha, hoje eu vou fazer uma cirurgia de tireoide. Eu digo: Rapaz, deve ser um negócio de louco, né? O cara abriu o pescoço do sujeito para, enfim, tirar um tumor de tireoide, isso e aquilo. Acho que talvez, ou muito provavelmente, tenha sido essa a primeira, Virada de chave, né? a sementinha. E uma outra vez também, na casa de Gil, só que desta feita com a irmã dele, a Glace Meire, que era pediatra, e ela contou um fato que me marca até hoje. Ela trabalhava no interior, em Santa Inês, e atendeu uma criança. A criança começou a fazer uns episódios febris e ela examinou a criança. Mandou a criança abrir a boca e olhou uma manchinha chamada de mancha de Koplik, que eu só vi ao longo da minha vida em livros. E ela falou para a mãe da criança: Olha, a sua filha tem sarampo, mas ela como? Não tem uma manchinha aqui na pele, não Primeira tem nada. manifestação na boca, né? Ela disse: Olha, muito provavelmente amanhã a sua filha já vai amanhecer com umas manchinhas, rapaz. No dia seguinte, a mãe apareceu lá, feliz da vida por esse lado, por ter diagnosticado corretamente o sarampo da filha, levando uma lembrancinha, um presentinho que, enfim, demonstrava ali toda a gratidão pelo modo como a criança foi atendida. E essa também foi mais uma semente. E a partir daí eu comecei a pensar em fazer medicina. No final do, do terceiro ano, não, no final do segundo, eu também encontrei um professor nosso, lá do Batista, Celso, Sim. que mostrou o hospital onde ele estava trabalhando. E ao final dessa visita, eu estava com Gilson nessa visita. Ao final, a gente na porta da clínica, do hospital, chegou uma senhora com um pacotinho, não me lembro se de laranja ou maçã, agradecendo Isso foi no interior. no interior, em Santa Sim, Inês, sim. agradecendo ao doutor Celso pelo fato de o filho ou a filha, recentemente atendida por doutor Celso, estar bem de saúde. Eu disse: Meu Deus do céu, se alguém me der de presente como forma de agradecimento, uma cestinha dessa de laranja, Nossa, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Sim, 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 sim. E aí eu comecei a pensar, mas eu só decidi, por incrível que pareça, na fila. Naquela época havia fila, viu, gente? Para fazer vestibular. Inscrição do vestibular. Inscrição do vestibular. E combinamos, vários do colégio, que iríamos fazer a inscrição em tal dia para ver se, sei lá, se a gente ficasse eventualmente na mesma turma. E nesse dia, Sidney, nosso velho amigo Sidney, estava na fila e ele perguntou o que que eu iria fazer mesmo. Eu falei: Não, eu vou fazer engenharia civil. O que eu quero é engenharia civil, que era na Na então UEMA, né? UEMA, na Sim. então era FESB, hoje Fez, né? UEMA. Eu disse: Não, eu quero engenharia civil. Ele: Tu vai fazer aqui o quê? Eu digo: Elétrica. Mas para que tu vai fazer elétrica, já que tu queres civil? Eu digo: Não, só para testar como é que. Ele disse: Por que que tu não faz medicina? Olha, Já que tu queres testar, e medicina talvez fosse o curso mais concorrido naquela época, mas incrível como o Papai do Céu põe as pessoas. e o interessante é que na fila a gente preenchia a ficha, né? Era, E a fila andando e a gente preenchia a é, ficha incrível como o Papai do Céu, não é, vai direciona, né? direcionando a gente. E eu disse: Não, já que eu vou fazer só por fazer, aí eu acabei marcando medicina, fiz engenharia civil, e aí, na hora de me inscrever, eu me inscrevi em medicina e deixei passar a É engenharia porque não civil. dava para Não dava conciliar, para né? Não dava conciliar, para não conciliar. dava. Quando eu perdi a oportunidade de me inscrever em engenharia civil,
Eu perguntei para a mamãe, porque eu enchi o saco de mamãe. Eu dizia, mãe, o que que tu queres que eu faça? Não sei, nunca pensei nisso. Um dia eu enchi tanto o saco de mamãe, Paulinho, que ela disse assim: olha, fazes o que teu coração pedir. Bom, depois que eu havia passado nas duas faculdades e que não havia conseguido fazer minha inscrição em engenharia, aí eu disse: olha, mãe, fiz em medicina, não fiz engenharia. Ela perguntou assim: não dá mais para fazer inscrição em engenharia? Eu digo: agora lascou. Mamãe queria que eu fizesse engenharia. Eu disse: mãe, não dá, já perdi o prazo e eu já devo ter sido substituído por aquele que está, obviamente, Baixo, abaixo. abaixo. Aí ela disse: ah, então agora eu posso te dizer, eu posso responder aquela pergunta que tu me fizeste Antes, né? antes, 500 mil vezes. Eu sempre quis que tu fizesses medicina. Eu digo: oh, Mas ela meu nunca Deus, interferiu também, né? que incrível, Respeitando, né, né? Paulinho? Respeitando a, Respeitando. E tem vamos gente que dizer, eu respeito essa possibilidade, mas assim, mostra a sabedoria, é, no meu sentir, das nossas mães, que nunca é, interferiram, deixaram que a gente. Elas viam que a gente estava num caminho legal, num caminho decente. Então, deixa. Dentro dessas possibilidades, há essa, aquela e aquela outra que vai ser igualmente interessante, independentemente de eu, mãe, ou eu, pai, gostar ou não é, de que é ele faça verdade. aquilo, né? Minha história é mais ou menos assim também. Eu decidi na fila e minha mãe nunca disse assim, não, faz isso. Quando ela soube que eu fiz odontologia, ela é excelente, era isso aí que eu queria. Quer dizer, também não interferiu na minha vontade, porque isso poderia interferir o resto da minha vida, né? É, Eu querendo ser uma coisa e minha mãe quisesse que eu seja, ou meu pai também. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Mas aí, Garcia, tu te formaste em medicina, né, na UFMA, aí tu foste servir o Exército. Essa experiência como militar, como é que foi? fantástica, né? Eu guardo um respeito, uma admiração gigantesca pelo Exército, né? Servi no 24º Batalhão de Caçadores, lá no João Paulo. Ali eu Ficaste o quê? aprendi, 2 anos, 3 anos? fiquei 1 ano, 1 ano. Passa rápido, né? demais. A gente entra como aspirante oficial, após 3 meses a gente passa para segundo tenente médico. E lá eu vi o que era disciplina, né? Eu vi o que era respeito. E uma das coisas que me chamaram a atenção, foram várias, né? Várias, várias, várias. Mas uma delas, e eu achava estranhíssimo logo, era que aquelas pessoas, aqueles sargentos bem mais antigos, óbvio, eu entrei com 24 anos de idade, tinha formado em medicina. Tinha aquele sargento, Paulinho, já na iminência de aposentar, e que eles prestavam continência e me chamavam de senhor. Eu achava aquele estranho, eu digo, não, é o Cara de contrário, 24 eu anos. que tenho que chamar. Ele disse, não, aqui a hierarquia se sobrepõe a qualquer outra coisa. Então, a sua posição hierárquica aqui é de aspirante ou de tenente, portanto, maior do que de sargento, logo eu, sargento, vou ter que prestar continência e chamar o senhor de senhor. Achava aquilo Embora, estranho. embora existisse uma pequena semelhança entre o Colégio Batista e o Exército. É, Quer dizer, a gente não sentiu é, muita falta, não era um absurdo para nós a disciplina, a porque ordem, não é? perfeito, porque a disciplina do Colégio Batista era uma belíssima de uma disciplina, né? Sim, sim. Em que os alunos eram tratados como alunos e os professores como professores, aquele Sim. Existia uma respeito, hierarquia também, né? A hierarquia. gente era educado também, desde casa também, os É, pais diziam que o professor sempre tinha razão, é, dependendo do é. que ele fizesse na turma, né? Eu Dentro de ouvi sala de 500 aula. vezes essa frase. Pois é. Tu tá errado, independentemente de qualquer coisa. Mas, Garcia, em que momento surgiu também? Aí tu passaste uns anos como médico atuando, fizeste residência, cirurgia geral? Fez, eu tive a possibilidade de ficar no exército, né? Mas Sim. como no exército eu não teria como fazer residência e eu disse, não, meu Deus do céu, não vou.
ficar limitado a terminar o curso e, enfim, ficar à mercê aí da sorte, Porque isso iria implicar uma série de coisas, né? bastante. Eu ia ficar sendo transferido para um monte de lugares e muito provavelmente não conseguiria fazer minha residência. Aí eu deixei o exército, que pagava muito bem nessa época, foi 86, né? 1986, exatamente, Paulinho. Em 87 eu entrei na residência, deixei de ganhar uma grana à época altíssima. Nunca havia ganho tanto dinheiro na minha vida, porque eu dava aula durante o período, durante o curso de medicina, eu dava aula e professor, lamentavelmente, ganha o que ganha, né? E eu disse, não, eu vou deixar o exército, vou fazer a residência, embora pague, sei lá, 15 vezes menos, mas é o que eu quero fazer, é o que vai me qualificar. E fiz a cirurgia de residência no Dutra, 2 anos e meio, alguma coisa assim, que teve uma época que o Dutra entrou em reforma e a gente acabou esticando um pouco mais. Aí eu terminei a residência em cirurgia e nessa época nós éramos poucos cirurgiões aqui em São Luís, então o que aparecia de convites para a gente ir para o interior e era um negócio assim Que também impressionante. não era tua opção ir para o Não, interior. não era porque eu ia ficar amarrado ali, né? Sim, No interior eu e assim, a proporção que a gente começa a ganhar dinheiro, a gente tende a se acomodar, né? Aqui não, não vou, para que eu vou, não, aqui tá tão bom. Para que eu vou mudar? Não, tá legal, tô ganhando ficar dinheiro com numa zona isso. de Uma zona conforto, de conforto, para que eu vou me arriscar nisso, naquilo? Como eu já sabia disso, né, por exemplos de vários amigos que teriam ido para o interior, não, eu vou só passar um tempo e nunca mais voltar. né? Eu disse, não, eu não vou incorrer nesse mesmo erro, né? E aí eu terminei a residência, de cirurgia, comecei a trabalhar no Socorrão, trabalhei no São Domingos, Isso por trabalhei 10 10 anos, anos no 10 São anos. Domingos, fiquei 16 anos no Socorrão, trabalhei como cirurgião durante 16 anos. E depois de um certo tempo eu passei no concurso da Polícia Militar, fui médico da Polícia Militar também durante um ano. Ano passado a gente fez um encontro Da dessa turma. turma, Nossa, foi muito bacana Já tem muito coronel, né? já, a grande maioria, até gente aposentada, inclusive. Olha, A grande maioria, se não é tenente-coronel, é coronel já. sim, Acho sim. que de major, talvez um ou dois majores. O restante é Já tenente-coronel ou tenente-coronel coronel? ou coronel. Mas muito legal. Mas eu percebo que essa tua trajetória não iria te enquadrar como funcionário público, né, entre aspas, assim. Não, Paulinho. Era uma coisa que parece que fica evidente na tua vida que tu É, não gosta não, desse parâmetro de serviço público, né? não. Respeito, obviamente, acho de fundamental importância, Sim, senão a coisa não gira. O detalhe é que eu não me via, nunca me vi, nem me vejo, menos ainda, como servidor público. Não, não dá. É como se eu tivesse amarrado de uma sim, forma ou de outra. É o modo como eu me sinto, né? Então, aqui fora desse serviço público, eu fico mais à vontade. Parece que a responsabilidade aumenta ainda mais, porque eu vou ter sim, que correr, entre aspas, a cada dia atrás do sustento, da minha qualificação, sim, e a sim. tendência de me acomodar é infinitamente menor. E como foi que aí o direito entrou na tua vida? Que o direito também é uma atividade bonita, né? Bem linda, É, não é? eu, eu estava na Polícia Militar e a gente teve noções de direitos. Rapaz, isso aqui deve ser legal. Achei interessante. Aí disse, Paulinho, vou fazer vestibular. Aí fiz vestibular, passei em penúltimo lugar. Sim. Já Isso estava depois de 16 anos depois sem de fazer cursinho, sem né? fazer cursinho, já estava incrível isso aí. Eu acho que eu já estava com uns 9, acho que com uns 9 anos de atividade médica, quando eu fiz Sim, vestibular para para direito. direito, mais ou menos isso.
E acabei passando. E, enfim, embora em penúltimo lugar, eu disse, gente, como é que eu ainda passei num negócio desse? Num Ou seja, curso bem num concorrido. curso concorrido, que demonstra que, sei lá, a galera tem estudado menos, não é possível, né? Ou a gente foi bem Ou a preparado, gente foi bem um dos dois, né? preparado, é. E aí eu comecei a fazer direito, na UFMA também, curso noturno. Aí apertou bastante, porque os plantões que eu eventualmente teria que dar ao longo da semana, como eu estava fazendo o curso, eu jogava para o final de semana. Aí era uma loucura, Paulinho. Aí tinha, às vezes tinha final de semana que eu entrava no hospital, sei lá, sábado de manhã e saía na segunda de manhã, por exemplo. Uma loucura. O interessante é que às vezes tem gente que fala assim, a pessoa só olha o resultado, não olha A a trajetória trajetória, né? é, Não olha o é. processo e acha que foi tudo muito simples, né? Que bastou um estalar de É, dedos para é. que a coisa estivesse ali pronta, pelo amor de Deus. Ou então diz assim, poxa, mas como é que tu conseguiste isso dessa Muita maneira, assim, muita sorte, né? sorte, É né? incrível, é impressionante. Ah, mas pode fazer isso porque tem sorte, né? É incrível. Não vê a trajetória dia, noite, né? Essa luta toda aí. Mas aí, Garcia, como é que tu vê a conversa entre hoje a medicina e, logicamente, o direito? Como é que tu faz essa transição aí? Quando eu voltei de São Paulo, da minha pós, em Direito, Sim, que a galera acreditava piamente que eu não conseguiria deixar a medicina, eu voltei no final de 2021. Em 2022 o escritório começou a funcionar. Hoje eu já tenho mais tempo de direito do que em medicina. Um amigo meu, 2021, 2001, viu? perdão. 2001, É. viu? Aí um amigo meu, que era também já foi promovido, Abdo Murá, que era presidente do Conselho Federal de Medicina, ele disse, Garcia, eu vou te mandar um médico aqui para tu dares uma olhadinha para fazer a defesa dele nessa ou naquela situação. E aí parece que a fichinha começou a cair, porque eu disse, olha, fica muito mais simples para que eu, tendo esse prévio conhecimento de medicina e agora de direito, eu possa defendê-lo de modo mais adequado, sem ter Sim. que Entendendo a linguagem, né? entendendo a linguagem, a coisa fica muito mais tranquila. E aí, Paulinho, eu enveredei por essa trilha e hoje um dos ramos mais fortes lá do escritório, por assim dizer, é o do direito médico. A gente lida bastante lá no escritório fazendo defesas de De médico, médicos, né? né? Nas mais variadas situações. De modo que essas duas, nesse sentido, combinam perfeitamente. Sim, tu entende perfeitamente o que ele está dizendo, né? É, claro, tem situações assim que são extremas, né? Por exemplo, uma situação, um problema de natureza, um eventual erro oftalmológico. O oftalmologista. Sim, Não, aí, claro, muita coisa ele não vai ter que me contar, sim, digamos, sim, o geral. Mas tem detalhes que são absolutamente específicos que ele vai ter, obviamente, que me dizer, olha, Garcia, isso aqui é assim, sim, assim, assim, sim, 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 sim. para que eu faça de modo mais adequado a defesa dele, né? Sim, sim. Mas Falando no na linguagem, geral, assim, por exemplo, de o que é negligência, o que é imprudência, o que é é, imperícia, eu acho que fica muito mais fácil para é, ti ele explicando, não é? Agora, o detalhe da procedimento que é outra coisa, né? Que ele vai ter que narrar com mais técnica, não é isso? é. Não é Tem isso? situações assim, Paulinho, por exemplo, certa vez um oftalmologista me procurou com a situação mais ou menos a seguinte. Era um pintor ou um pedreiro que estava, enfim, trabalhando numa parede, saiu um pedacinho do tijolo, entrou no olho dele, fez um cortezinho, ele começou a tratar o cara e disse: Olha, vou lhe passar tal e qual remédio, venha com tantos dias, e o cara veio fazendo tudo bonitinho. Paulinho, uns 5 dias depois, quando ele deveria retornar, ele não retornou, suspendeu os remédios. Quando ele voltou assim depois de uns 10 dias, e praticamente já com uma infecção no olho bem forte, que ele teve que acabar tendo o seu olho retirado.
Mas esse oftalmologista foi de uma precisão tamanha com relação ao prontuário, ele escrevia tudo do prontuário. O tamanho da lesão, o que é que ele passou, até o acompanhante que acompanhava, obviamente, o paciente naquele dia ou em outro, ele colocava o nome, acompanhado por fulano de tal, orientei, esclareci bem. Ele falou assim, e aí, como é que tá? Eu digo, tu já fizeste, a tua defesa tá pronta, tá aqui no teu prontuário. Eu só vou adequar a essa outra linguagem aqui, né? Mas é incrível isso aí. E hoje a gente vive no fio da navalha do direito, né? Qualquer coisa, todo mundo recorre ao É, direito, à justiça, né? Para é. E o médico, então, Paulinho, tá numa corda bamba. Claro, assim, às vezes ele fica entre a cruz e a espada. Claro, como em toda profissão, né, Paulinho? Tem gente que é um mau profissional mesmo, né? é, Em toda profissão tem os bons e os ruins, não é? Isso é inevitável. Claro, aquele que não está tão bem preparado, se cometer um erro, obviamente vai ter que pagar por aquele erro, né? E mas o que chama a atenção é que, por um lado, o número de faculdades de medicina estourou, né? estourou. Aqui, no Maranhão, Paulinho, salvo engano, são 23 faculdades de medicina No Maranhão todo. no Maranhão todo. Cada uma formando 200 médicos, mais ou menos, por ano. Olha o absurdo. 4.000 médicos É, só aqui no Maranhão. Onde é que eles vão fazer? Vai ter não tem residência para. mercado, Não não vai tem ter. mercado. Vai ter residência para todo mundo? Para o cara se qualificar mais? Não. O que ele vai fazer? Ir para o interior, fazer uma atrocidadezinha aqui, outra acolá, né? Já que ele, em regra, ele vai escolher medicina porque dá dinheiro, né? Tem gente, muitas pessoas às vezes perguntam, Paulinho, tu deixaste medicina para fazer direito porque dá mais dinheiro, é isso? É como se O dinheiro fosse o fundamento da de coisa. tudo. Na verdade, não. Tá longe disso, né? É verdade, a gente não vive sempre em função. E a Bíblia diz assim: a raiz de todos os nossos problemas, males, é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao Perfeito. dinheiro. Não é? Porque o bom profissional, o dinheiro é importante? É importante. Aí não é fundamento da profissão, né? Eu É, não faço porque dá dinheiro, eu é. faço porque eu gosto. O dinheiro vem porque Em eu faço bem, consequência, não é? perfeito. Não É, é, não é perfeito. porque eu gosto do dinheiro e faço tudo pelo dinheiro, né? A usura da É, coisa. Mas aí, Garcia, depois tu olhando para trás, tu percebe que o diálogo entre a medicina e o direito é uma outra visão de mundo, assim. Na tua visão de mundo hoje é mais importante a gente olhar a medicina pelo lado do direito também, porque antes se fazia medicina como sacerdócio, né? Uma coisa assim, é, bem pessoal, bem independente do que a gente está falando do dinheiro. Hoje, o médico ele tem que estar preparado para isso também, porque a gente percebe nos hospitais uma espécie de verdade. medo dos profissionais, né? Os profissionais, além de tudo, além de se preocupar com o resultado do tratamento, ele tem que se preocupar com o procedimento que ele faz sob o ponto de vista do direito. É isso aí? É exatamente isso. Como eu disse, ainda há pouco, ele fica entre a cruz e a espada. Às vezes ele é forçado, se ele for, por exemplo, se ele for servidor público, ele é forçado a atender, sei lá, 20 pacientes, por hipótese, naquela manhã, ou mais. Então, olha a rapidez com que ele vai ter que atender essa turma toda. Muito provavelmente ele não vai dar atenção devida, como antes, né? Naquela época lá, o médico pegava o paciente e revirava, por assim dizer, o paciente de cabeça para baixo, Sim. examinava tudo, pele, cabelo, Perdia tempo, gastava tempo. gastava tempo, né? E ouvia. Sim. Hoje tem médico que não olha nem para a cara do paciente, né? Pois não? Aí já tá, o cara tá falando aqui, ele já tá digitando aqui, ou não, já tá gravando e já vai sair para lá. Não examina adequadamente. E por conta disso, ele é forçado de outro modo a, por exemplo, pedir 500 exames para o cara. Porque vem claramente
surgindo na cabeça da coletividade de um modo geral, que o médico deve pedir exames, como se os exames fossem diagnosticar tudo, assim, Sim, quando na verdade é exame complementar. Se é complementar, é porque vai complementar algo. E que algo é esse que o exame ou que os exames vão complementar? É aquilo que o médico já colheu do paciente, né? Pela anamnese, pelo que o paciente falou e pelo exame físico, sim. pelos sinais e sintomas. Então, ele se vê nessa. Ah, eu vou ter que. Eu tenho que atender rápido, então eu vou pedir logo um monte de exame, porque ele vai achar que eu sou um médico legal porque está pedindo exame, não vou deixar de. Aí eu tenho que atender, não sei, mas ele fica nessa Criar a situação. cultura, né? É, Criar a cultura do exame. Se é. não pedir exame, ele não é bom. E por outro lado, Paulinho, ele fica sendo forçado, por exemplo, pelo plano de saúde, que diz assim: olha, tu já pediste a quantidade limite de exame, não pede mais exame aqui. Ou não passa esse remédio aqui porque já está extrapolando aqui. Ou seja, o cara já não vai nem poder agir de acordo com sua própria consciência, porque ele é forçado daqui ou de lá. Sim, Se submete a trabalhar num lugar insalubre, por assim dizer, entre aspas, né? Porque ou ele trabalha lá, ou ele vai perder o emprego. Então ele vai para um interiorzinho, pequenininho, sem a menor condição, e ele vai ter que atender daquele modo. Quando, na verdade, ele teria obrigação de denunciar o CRM. Olha, eu estou trabalhando em péssimas condições. Se ele fizer isso, ele perde o emprego. E ele tem filho para sustentar. Como é que ele vai compatibilizar isso? mas é É uma difícil. situação muito crítica, né? Muito, É muito complicado. difícil. O É, ser humano aí é o ser humano, não é nem um médico em si. é, Ele fez uma profissão, se qualificou para ter a possibilidade de ter um desenvolvimento do trabalho dele mais seguro, mas ele não pode fazer que outro que não está nem aí impede dele fazer. Quer dizer, incrível, né? é algo que o cara vai depois pensar, será que vale a pena eu fazer tudo isso para É, desenvolver minha profissão? é. Bom, Garcia, mas além do direito, da medicina, tu foste para o lado artístico da coisa. Foi algo também assim, como hobby ou tu queria mesmo? Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, mamãe me deu um violão, um trovadorzinho. Sim, Eu ficava cantarolando por aqui e ela, tá, eu vou dar um violão para esse menino aqui. E a partir dali, Paulinho, eu comecei a. Meu pai comprava umas revistinhas que tinham as cifras, eu comecei a aprender uma notinha aqui, outra acolá, e comecei a tocar, entre aspas, né? Uma música aqui, outra acolá, desenvolvi um pouco o ouvido. Toco música hoje, assim, só de ouvido, né? Não tenho conhecimento musical algum, mas a música digamos assim, ela me puxou para um determinado lugar que me permite, por conta dessa sensibilidade que é intrínseca à própria música, me permite olhar para tudo com essa mesma sensibilidade. Então eu comecei a olhar para a medicina como se tivesse sendo tendo aquela minha conduta regida por uma determinada melodia, uma determinada sonoridade. Me deu mais sensibilidade, né, de olhar para aquele dia a dia do paciente com mais harmonia, com mais sensibilidade, né, Paulinho? sim, sim. E depois da música, eu comecei a compor também. Eu vou fazer uma musiquinha aqui, outra colar. Aí veio a banda Reprise. A gente montou a banda Reprise. Aí eu compus várias músicas para a banda Reprise. Tem duas que ainda tocam hoje bastante, são A banda duas. Reprise lançou alguns CDs, né, de álbuns. Foram 5 ou 6 CDs. Sim. Depois ela parou, né? E ah, o meu filho é que ainda toca, mas só a parte do instrumental, né? Os equipamentos Sim, são equipamentos locados eletrônicos lá. Sim, para sim. fazer shows e Mas isso e agora é a aquilo. empresa Reprise. Agora é a É, empresa, não é mais a banda em não, si. não, não é É a mais a empresa. banda. A banda já, enfim, já cumpriu o seu
a sua etapa, o seu dever. E como eu tinha várias músicas e ainda componho direto, eu disse, pô, quem vai gravar minhas músicas? Se não eu próprio. Não, eu vou gravar. E comecei a gravar, Paulinho. Esse. Ano passado tu lançaste um disco, um É, CD, né? a gente agora já. Né, a gente já nem chama mais CD, salvo se o cara fizer impressão mesmo, Eu não mas sei como é que chama faz mais. álbum para jogar nesses streams aí né, Sim, não existe Spotify, mais o Deezer. físico, O não, né? físico, só se a pessoa quiser mandar mesmo imprimir, mas. E aí eu comecei a gravar as minhas próprias músicas e agora eu estou fazendo o meu Olha, oitavo álbum. Eu fiz um a propósito que chama Teu Brilho, que foi especificamente para Papai do Céu. sim, precisamos divulgar esse aqui, E o nono, que vai esse que, sair. esse que vem agora, esse ano. Esse agora é o oitavo, Ah, mas o nono já estou engatilhando mais ou menos, que também vai ser especificamente só para mas não vai ser gospel, não, né? Papai do Céu. Assim, como eu poderia te responder? Se gospel é falar de Deus, então Sim, 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 sim. né? Se não, A gente chama de gospel música que louvam a Deus, entendeu? essa é um louvor da minha maneira. Eu falo de Deus não como, digamos assim, habitualmente a gente ouve nas músicas dessa natureza, de Sim. músicas gospel. Eu falo mais assim, poxa, de que modo eu vou poder falar dele, do meu pai, do meu Criador, do meu Senhor, lá de dentro, e que eu não me limite a aqui, sei lá, talvez o próprio mercado, porque acaba sendo um mercado, me imponha, vem para cá, vem para lá, não. Como eu gravo por conta das minhas próprias expensas, Por prazer, por né? Não prazer, é financeiro. eu não fico preso a essa ou aquela Exatamente. influência, né? Entendi, entendi. Mas aí tu mantém o pseudônimo Dongá? De Sim, onde surgiu esse negócio de Dongá? é interessante, é porque muitos me chamavam, é, muitos não, alguns me chamavam de Dom Garcia. É Dom Garcia. Ah, Dom Garcia, ou Velho Gá. Sim, Aí peguei o Dom, em vez de colocar D-O-M, sim. aí eu estilizei, coloquei D-O-N, juntei o Gá, botei E botou um G-A, Hzinho. e em vez de acentuar, botei o H. Aí ficou Dongá, D-O-N-G-A-H. Sim, sim. Mas esse Dongá era em função de quê? Dom de D-O-M-G. É a Dom junção de Garcia. Dom Não, não, não. Garcia. Dom Garcia. Esse título, Dom, era por alguma forma de falar, para agir. Era um senhor, né? Sim, Eu me lembro bem de um amigo médico que me chamava, Dom Garcia, dá uma olhada aqui nisso aqui. Era Luiz Fernando, sim, porque tu sabe ortopedista. que o Zorro, ele também era Dom, né? Né? Dom era. Então, pronome de tratamento mais É respeitoso, espanhol, né? Eu talvez. acho que é espanhol, né? De algum respeito, assim, né? Como dona, né? Que é o É, correspondente, é, dona fulana, dona exatamente. cicrana, né? Seria um pronome, né? Mas, e o teatro? O teatro, como é que entrou aí? Aí eu já, Paulinho, já vinha pensando em fazer o teatro, para ficar mais solto, por Não é nem exemplo. o teatro, vamos ser mais abrangente. Ator, o lado ator É, da coisa. Porque tu tem filme, tem peça, tem, tem propaganda, não é? Tem. tem. Bom, E eu já vinha pensando, porque eu queria me soltar mais no palco, ficar mais à vontade no palco. sim, Porque não é só subir no palco e cantar, mas é manter um certo não, manter contato com aquele público que está ali te prestigiando, né? Em respeito a ele, público, né? sim. Claro. Então, de que modo eu vou estreitar esse contato? E o teatro, ele possibilita isso, a gente já sobe mais seguro do que vai dizer, né? Do que vai fazer É ao vivo, né? ao A vivo. plateia também é ao E vivo, se né? errar, vai ter que dar um jeitinho por ali, não tem como Improvisar, né? improvisar, não vai ter como num filme, por exemplo. Ah, faz de novo, olha, errei Sim, bem aqui, eu falei sim. isso e não era isso, era aquilo, volta, grava de novo.
O teatro, claro, a- essas duas formas de arte têm, obviamente, o seu valor, a sua beleza, né? Cada um com a sua beleza, mas o cinema é encantador, o teatro também é encantador por suas várias razões, né? Com linguagem diferente também. Linguagens diferentes e que a gente tem que. Eu tive o privilégio de, por exemplo, esse ano eu participei de 5. Gravei 5 filmes esse ano. Sim. Para mim, a grata satisfação. Curta-metragem, né? Tem algum longa? Não. 2 longas Ah, e 3 curtas. Mas bem bacana. E a gente vai tirando o tempo daqui, vai tirando dali. Tem uns amigos que perguntam, vem cá, que hora que tu trabalha. qual é o trabalho? É porque assim, quando a gente se propõe a fazer algo, Sim, o tempo não limita a gente, né? A sim, gente tende a trabalhar melhor com o tempo. Como é que eu vou trabalhar melhor o meu tempo para que sobre tempo para fazer aquilo? sim, Se a sim. gente não souber como ajustar isso, Paulinho, a gente não faz nada na E a gente vida. vai priorizando, né? Vai Um priorizando. momento, a É, prioridade é isso. Mas uma pessoa chegou uma vez para ti que tu me disse assim, Garcia não sabe o que quer. é, é incrível. É como se eu fosse, né, pré-moldado, pré-orientado. Não, tu vais ter que fazer isso. Não, Paulinho, olha, tu és dentista, E só isso. e só Não isso, te tu não mete pode, com outra não coisa. te mete com outra coisa. Se tu quiseres tocar violão, tu já está inventando, não vai para lá. Enfim, nada disso, É pelo amor de Deus. verdade. Deus criou a gente com esse potencial gigantesco, por que que eu vou me limitar àquilo que as pessoas querem que eu seja? E a Bíblia diz uma coisa lá na carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: para que pela igreja sejam mostradas, demonstradas as multiforme sabedoria de Deus. Se Deus É. tem multiforme sabedoria, maneira de agir, maneira de criar, por que que a Porque, gente tem que ser só uma não forma, é? né? Se eu não fizer só aquilo, as pessoas vão dizer que eu não sei o que eu quero. Eu É, só posso escolher uma coisa na vida, é né? incrível. Uma vez a banda estava tocando no Lítero, Eita, o velho o líder. velho Lítero, Grêmio Lítero Recreativo Português. E eu subi ao palco, cantei uma ou duas músicas, alguma coisa assim. Carnaval, logicamente, né? Não, não, acho que era uma festa, talvez uma festa de formatura. Sim, A banda era muito chamada para fazer festa de formatura, aniversários, essas sim. coisas. Carnaval também. Mas nesse dia especificamente, eu acho que era uma formatura ou um aniversário. Eu subi, cantei uma música romântica, duas, sei lá. Isso no sábado. Na segunda-feira eu estava de plantão, no São Domingos, na segunda tarde, e atendi um paciente. Aí ele entrou, olhou para mim assim e disse: não era o senhor que estava É o cantando? cantor? Não era o senhor que estava cantando lá no Lítero, no sábado? Eu disse: era. Ou seja, ele me cobrando, Paulinho. Eu Será que esse senti. cara presta, né? Será que o cara Cantor lá no... presta? Como é que o cara tá lá e aqui tá. Ou seja, e o pior, ele estava cobrando uma explicação. Sim. Claro que eu não dei explicação alguma para ele, né? Eu disse: era, de fato, era. Mas sente, por favor, o que que. Me conte, o que que o senhor está sentindo? Ou seja, não dei margem a que ele, sei Sim. lá, Será que ele queria viesse que tu, enquanto estivesse me atendendo, tu fosse justificar. cantando? Boa. Mas incrível, né? É, mas as pessoas são assim. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower.
O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação, e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos agora com Conexão Patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador aqui é a Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Rede 100% em fibra ótica, presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. O Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED, especializado na prestação de serviços médicos hospitalares nas esferas pública e privada. Soluções de gestão hospitalar e governança clínica especializada com qualidade, excelência e responsabilidade social. E também o Céu Dental, centro odontológico especializado em atendimento e serviço de qualidade, sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta pelo 3221-4174. Eu sou o dentista. Garcia, nesse segundo bloco nós vamos falar exatamente sobre a teoria do design inteligente. Em que momento você teve contato com a teoria do design inteligente? Vamos lá. Paulinho, certa vez me apareceu um recorte Sim. desses vídeos que rolam no WhatsApp da vida. Sim. Rapaz, aquilo me pareceu um negócio tão óbvio, eu fiquei impressionado com aquilo. E, meu Deus, ainda não havia pensado sob essa perspectiva. Como é que... Porque eu achei, assim, O antes... professor Adalto? Tu não lembra? Eu não Marcos lembro se Eber? foi professor Adalto Lourenço ou Marcos Eberle. Não lembro, mas foi um dos dois, seguramente. E eu fiquei impressionado, porque eu disse, como é que eu não havia pensado nisso? E mais interessante é que ele não descia tanto. Em que sentido? Ele dizia assim, olha, que o mundo foi criado, eu sei que foi. E por que eu digo que foi? Pelas 500 mil evidências que existem aí. Sim. O que eu não posso dizer, Foi Adalto, ele que dizia isso. ponto científico, é quem criou Sim. o universo, o mundo, efetivamente. Mas que ele foi criado, eu não tenho dúvida alguma. E aí, cada um com sua crença vai dizer, olha, eu acho que foi A, foi B, foi C, foi Sim. Deus, foi quem quer que seja, um extraterrestre, sei lá o quê. Sim. Foi nesse momento que eu tive o meu primeiro contato. E eu estava na casa de um outro grande irmão nosso, Demóstenes, e tive o privilégio de encontrar Paulinho, meu irmão velho Sim, aqui. foi mesmo. E perguntei para Paulinho, Paulinho, bicho, eu fiquei impressionado com... Aí falei sobre isso que eu havia assistido, e tu falaste, não, rapaz, é a teoria do design inteligente, rapaz, aí, meu Deus do céu, olha aí. E aí, a partir daí, eu venho me aproximando cada vez mais dessa... Buscando entender também, né? Buscando Que é entender cada importante, né? vez mais. E tive o privilégio de participar daquele congresso aqui, né? Sim, sim. E o Que pessoal do design inteligente, Garcia,
o que a gente está falando agora, pensa fora da caixa. Não pensa como todo mundo. São pessoas qualificadas e bem formadas e bem informadas também, e que buscam pensar diferente, porque aí buscam uma explicação. Quando a gente pensa diferente, eu quero saber o porquê. Exato. Por que que acontece isso, né? Nós, muitas das vezes, nós não éramos incentivados a pensar por quê. Por que é isso? Tanto que as crianças têm uma idade, que a gente chama de idade do porquê. Eles começam a questionar para ter uma explicação racional, né? O design inteligente faz exatamente isso, como tu disseste agora. É uma teoria minimalista que a gente chama. Ela só explica se o universo, o universo e a vida eles foram criados. Aí não interessa quem criou. Alguém, na sua convicção filosófica e religiosa, vai dizer: olha, eu creio que foi o Deus da Bíblia. Outro vai dizer: não, eu creio que foram ETs. Eu creio... Bom, aí cada um vai informar o quê? Mas que ele foi criado, a gente só discute isso. Ele foi criado o universo e a vida foram criados? Foram. E de modo científico. Esse é que é o. A explicação racional, né? É científica. Lá na primeira carta de Pedro, ele diz: está sempre prontos à defesa da vossa fé. Então tem que ser racional, usando a razão, usando a inteligência. A gente vai dizer: não, eu tenho certeza por causa disso. Ó. É impossível a gente não crer por exemplo, na criação do universo. A gente precisa entender que a maneira que ele foi equilibrado, a maneira que ele está organizado, era impossível ele evoluir. Mesmo com Big Bang, sem Big Bang, é impossível que toda energia. A gente sabe que, por exemplo, as coisas existem a partir da matéria, tempo e energia, não é isso? Onde é que estava essa energia? E o espaço? Onde é que ele estava? Foi criado. O espaço foi criado. Como que ele foi criado? Foi antes, durante ou depois? Então, são explicações científicas da razão, né? O cientista, ele prima pela razão. Quando, por exemplo, tu vais. O bom cientista. O bom cientista, né? A boa ciência, ela vai buscar a razão, né? Usando a inteligência. Então, tu tiveste esse contato, aí a cada tempo que passa, tu tens dado uma estudada sobre isso. Mas o que é que a medicina te influenciou nisso, por exemplo? Paulinho, ainda há pouco a gente estava conversando que a gente, muito provavelmente o teu caso também, quem sabe a grande maioria do pessoal da nossa época, a gente se limitava a, a digerir aquilo que nos era passado. Né? O professor contava uma coisa, dizia uma coisa, e a gente, por que está certo? É porque tá no livro, tá certo. A gente se limitava a acreditar, olha, isso é que é fé, É, a fé irracional, digamos assim. racional. A gente se limitava a acreditar que algo era verdadeiro simplesmente porque estava ali no livro. E ponto final. Tá no livro, eu vou te mostrar o livro. Tá no livro, tá certo, é o verdadeiro. Se a pessoa resolvesse questionar aquilo, não, por que que... só por que que tá nesse... Mas quem escreveu esse livro? Foi A, foi B, foi C? Tá? Por que que ele, só pelo fato de estar ali escrito no livro, é verdadeiro? Eu não posso questionar isso aqui. E a partir do momento que a gente começa a questionar isso, e isso é, em qualquer setor e na medicina também, a gente é como se fosse gradativamente sendo posto de lado daquele grupinho ali. Sim, Ou eu estou naquele grupo, né, defendendo quase que aquele dogma que orienta aquele grupo, ou eu vou ser posto para fora desse grupo, porque eu estou pensando de modo diverso. sim, É isso na medicina, seguramente em toda e qualquer área. Ou seja, a ciência, nesse sentido, acaba perdendo a sua razão de ser, porque a ciência é fundamentalmente pesquisar, sim, questionar. questionar por que que isso é assim. Se eu acreditar que isso é assim, e ponto final, e não questionar, né, por que que é exatamente isso, e não ir mais a fundo, pronto, eu criei um dogma e é só enterrar a ciência, acabou.
Esse pensamento chega a ser irracional, assim. Se Isaac Newton não tivesse perguntado por que, essa fruta cai, por que, ela não sobe, nós não teríamos a gravidade É, hoje, a teoria da gravidade, não é? E outras coisas que o próprio Isaac Newton criou, desenvolveu, né? Desenvolveu a matemática, a física, porque os questionamentos dele, na época da matemática e da física, eram limitados, então ele teve que primeiro desenvolver a matemática além daquilo que já existia, porque incrível, né? senão ele não teria questionado grandes coisas, Por né? isso que dizem que Newton muito provavelmente é o maior O maior expoente. cientista que já pisou a É Terra, né? incrível, né? Porque ele questionava exatamente por isso. Outros também questionavam, E tem né? um monte de escritos religiosos, né? Sim, 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 sim. Edison, por exemplo, Thomas Edison, ele, quando inventa, por que que a gente tem que ficar sendo iluminado por candeeiro, né? A óleo de baleia, não sei o quê. Então, por que que a gente não tem uma coisa elétrica, não é, para iluminar, já que tem eletricidade? Então, são coisas que hoje, a gente não teria convivência se não houvesse o questionamento. Se eles não pensassem fora do que todo mundo pensava na época, né? Uma outra questão na medicina, por exemplo, começou a se questionar por que que existe transmissão de doenças de um paciente para o outro, não é? Então, não se acreditava nas bactérias, nos vírus, não se acreditava, porque não se via, É, né? Há tempo depois se começa a entender o que que vinha acontecendo com a invenção do microscópio, é né? incrível, Ou né? seja, se todas as pessoas não tivessem pensado diferente, hoje nós continuaríamos nas cavernas, não é? É. Não é assim? Por exemplo, Paulinho, a, a teoria da biogênese, por exemplo, né? Diógenes, Pô, é como o nada, como é que o nada vai poder criar alguma coisa? O nada não cria nada, sim, não dá. Mas muito tempo se acreditou que se deixasse um pouquinho de alimento ali, um resto de alimento ali, a partir daquilo ia virar barata, rato, mosquito, não sei o quê, sim, né? sim. Aí vem Pasteur e jogou, sei lá, quantos anos e anos de dogma fora. Se ele não tiver, e ele pensou fora da caixa, né? Se ele não tivesse se permitido pensar fora da caixa, talvez hoje a gente estivesse acreditando que daquele montinho ali viesse A barata, isso e evolução de aquilo, animais, de né? animal. Que E ele foi um coisa cara que escreveu: muita ciência nos aproxima de Deus, né? E pouca ciência nos afasta. desafasta. Ou seja, a burrice nos afasta de Deus, né? Incrível, né? E aí ele lança a primeira lei da biogênese, que é só vida gera Gera vida. vida. A própria ciência se contradiz quando diz, só vida gera vida, certo? Ou seja, de um monte de lama pode vir vida? Não, não pode vir É. vida. De um Não, prótonzinho elementar não vai pode, não gerar pode. tudo isso aqui. E é essa complexidade, aí que entra a medicina, por exemplo, que consegue entender hoje a complexidade do coração, por exemplo, que ele começa a bater nas primeiras semanas de vida. O primeiro órgão que se forma vai batendo, vai batendo. Como é que a placenta se cola no útero e ali alimenta todo um ser vivo, né? Quer dizer, são coisas assim de alta complexidade que a gente não consegue entender, né? E baseado nisso, a complexidade, por exemplo, do universo, né? Ela aponta para um planejamento e intencionalidade ou ao acaso. É. Interessante, Paulinho, só pegar um ganchinho aqui anterior, é que às vezes a pessoa tende a fazer aquele regresso ad infinito. Ah, tá, mas o design não entra nisso, né? O design afirma que o universo foi criado. Ele não entra, como a gente já viu, nesse detalhe. Quem criou? Sim, Tá. Se a gente disser, por exemplo, como sou cristão, eu acredito piamente que quem criou foi Deus. E há quem pense de modo diferente e que tudo bem, eu respeito. sim. Acho que foi Deus. Aí alguém pode perguntar, tá, e quem criou Deus? Essa pergunta Tem lógica, né? não tem a menor lógica. Porque não dá para fazer. Quem criou Deus foi um outro Deus. Quem criou esse outro Deus foi outro, e por aí. Não dá. Deus é Deus e a partir dele, ele, quando mandou, determinou que tudo fosse formado, aí que apareceu tempo, espaço, energia, matéria. Sim, Antes dele, nada absoluto. Ele está fora disso, ele não pode se encaixar nisso aqui. Ele é infinito, não o universo em si. Ele sim. criou aquilo ali do jeito que ele quis.
E aí, respondendo já, e de modo absolutamente planejado, porque é impossível imaginar que a partir daquele prótonzinho elementar, toda essa complexidade da nossa vida e do universo como um todo pudesse surgir a partir daquilo, ao longo de 13,8 bilhões de anos. Não, Já foi 5 bilhões, já foi 10, já 13, eles já querem aumentar para 20 bilhões, como se o tempo fosse o senhor de tudo, né? e não um processo da natureza, né? O que resolve não é o tempo. O que resolve são Garcia, os nós processos. somos tão limitados que a gente não consegue entender o que é o nada, por exemplo. Para entender o que é o tudo, é preciso entender o que é o nada. A gente não consegue entender. Porque o nada seria a ausência de tempo, espaço, matéria e energia. Porque se eu disser, não, da onde veio tudo isso? Não se sabe. É. Para ter a teoria do Big Bang, né, um cara aí Tinha tinha necessariamente que haver ter algo. os três, pelo menos energia, matéria, energia, os quatro, né? Matéria, energia, espaço e tempo. Agora, se um foi feito antes do outro, qualquer um deles, se eu fiz a matéria, onde é que eu iria colocar? No espaço, no tempo. Se eu fiz o tempo, onde é que eu iria colocar? Né? Quer dizer, é uma coisa Não tem dependente da outra, sentido, não né? tem sentido. E aí a gente volta para aquele ponto, Paulinho. Pensar fora desse raciocínio já Incomoda, começa, incomoda. já começa a incomodar. É, porque quando tu começa a conversar com alguém sobre isso aí, ele vai dizer, mas por que que tu está pensando isso? Se a gente, ao longo do tempo, tem pensado que foi assim que aconteceu e não se pode Ponto questionar. final, acabou. Ou seja, isso é mais dogma, mais É, fé do que qualquer outra coisa. é por isso que o meu grande amigo João Paulo Reis escreveu, mostra aqui, Alan, A na fé dos nossa lojinha ateus. aqui, ó, a fé dos ateus. É preciso ter muita fé mesmo para achar que tudo nasceu ao acaso, né? Que o acaso é senhor do universo, não é? Mas, Garcia, como surgiu a ideia da palestra que tu vai ministrar no dia 17? E por que esse tema é tão relevante hoje? Paulinho, Primeiro me diz o tema. tá, o tema dessa palestra que será realizada lá na Igreja Batista Ágape, Ágape, na nosso Coama, no querido próximo irmão Wilson Wilson Santos, Santos. será a lógica do universo. Sim, O universo foi planejado. Ou melhor, a lógica do do design. design, né? O universo foi planejado. E a ideia não foi minha. A ideia, na verdade, foi do meu irmão Paulinho, que está aqui. Sim, E a partir de quando? Que eu tive o privilégio, né, de participar, como disse, de assistir aquele congresso lá na faculdade Anhanguera. de Anhanguera. E a partir dali, tamanho foi o desempenho, a eficiência do meu irmão Paulinho, que ele foi, digamos assim, erigido à condição de coordenador do Núcleo de Design Inteligente aqui do Sim, sim, Maranhão. muito bacana, um privilégio para Nossa, um mim. privilégio gigantesco, fiquei honrado pelo meu velho irmão. E aí eu disse, Paulinho, eu quero participar, eu quero, né, enfim, entrar mais nesse assunto, me aprofundar mais. E nós reunimos, eu, Paulinho e o nosso irmão Wilson? Wilson, e a partir dali a gente escolheu o nome, né? Ficou bem Sim, bacana, né? O nome do núcleo, que é coordenado por Paulinho, por Dr. Paulo de Tarso, e ele, de cara, já me jogou essa bomba é uma boa bomba. no colo, né? Ele disse, não, Garcia, a primeira vai ser tua, vai ser em janeiro agora, a gente só vai definir mais ou menos a data, mas vai ser na segunda quinzena, provavelmente no próximo sábado da Sim. segunda quinzena, e assim, cá estamos nós com essa responsabilidade gigantesca Vai nas ser mãos. que horas, Garcia? Às 19, a partir das 19 19 horas. horas. E para quem essa palestra é indicada?
para todos aqueles que estejam predispostos a pensar fora da caixinha, né? Sejam cristãos ou não, né? Como a gente já havia dito, o a teoria do design inteligente vem até um determinado ponto, abaixo do qual não se discute. Sim. Ela chega e diz: olha, o universo, como todos nós, de resto, fomos criados, cuidadosamente planejados. Agora, quem fez isso? Aí vai depender da crença de cada um. Eu, como cristão, acredito piamente que foi o meu maravilhoso Papai do Céu. Portanto, a palestra é aberta a todos aqueles que pretendem pensar fora dessa caixinha aqui. Pensar diferente, né? Pensar É. de uma outra forma racional. Porque, por exemplo, quem estudou na escola, nós somos orientados, fomos ensinados que nós evoluímos de uma ameba. Aí eu pensava assim também, pô, eu evoluí de uma ameba ao longo do tempo. Aí quando eu li a Bíblia, eu dizia, não, eu fui criado. E essa dúvida na minha cabeça, eu evoluí, eu fui criado. É. Por um lado, eu via como é que a vida pode ser tão simples sem surgir do nada. Por outro, quando eu li a Bíblia, eu dizia, pô, mas a vida é tão complexa que é preciso uma pessoa muito poderosa para me criar, me dar Essa toda essa complexidade. complexidade que eu tenho. Aí, bom, quando a gente pensa na matéria do corpo, por exemplo, a gente pode dizer, não, é muito simples. Mas tem outro lado que a gente não vai. Por exemplo, nossos sentimentos, eles são muito complexos. Garcia são muito complexos. A tristeza, a alegria, o amor, por exemplo, a misericórdia é coisa muito complexa para a gente entender que nós somos simples demais. Então, Como é por que a exemplo, ciência não tem explicação. vai aferir Não tem isso aí? Que explicação. método? Não tem É explicação, Garcia. impressionante. Por exemplo, o amor. Por que que um homem se apaixona por uma mulher e vice-versa? Não tem explicação. Por que que a gente não vive se apaixonando por pessoas sequencialmente? Cada pessoa que eu encontro, eu começo a amar. Não, não existe essa explicação, né? O lado psicológico da gente. Por que que a gente sente tristeza? Né? Por que que a gente sente alegria, por exemplo? Por que que a gente ri? O humor da gente, ele veio da onde? Em que momento ele surgiu o humor? Então são essas coisas que não têm explicação lógica. A explicação, ela só é válida quando diz assim: quem te criou também tem isso, e a partir daí ele te deu isso. Porque, sob o ponto de vista da ciência, dizer, não, em que momento surgiu, não tem como explicar. E interessante, Paulinho, que eu tentei, acho que desde o terceiro ano científico, como se chamava à época, compatibilizar isso aí. Sim, Eu queria acreditar no Big Bang e dali na teoria da evolução e compatibilizar isso com o criacionismo, porque a minha mãe é cristã, cresci numa família cristã e eu tentei compatibilizar sim, e olha a dizer não, dúvida que a gente fica, não né? é. A gente fica numa Aí dúvida. não, eu sou evolucionista, teísta. Eu tentava arrumar na minha cabeça algo que compatibilizasse Sim, essas duas situações, né? E hoje eu vejo que são absolutamente incompatíveis. incompatíveis. Não dá. É o que a gente foi trabalhando na cabeça e a gente queria acreditar no livro como uma fonte segura. Depois a gente vê que não é doutrinação pura, né? É algo que as pessoas te falam quando você pergunta por que, não sei, é assim, acabou. Tem Você, umas coisas interessantes. Por exemplo, a criança nasce, né? A criança nasceu, aí coloca uma pulseirinha lá, RN, recém-nascido de Maria. Identificou. Aí o pai vai lá, ou mais tarde os dois, pai e mãe, vão lá no cartório, registram o nome, olha, nasceu tal hora, tal dia, o nome é fulano de tal. Pronto. 15 anos depois, 20 anos depois, eu tenho o meu, a minha certidão de nascimento, ou naquela época o batistério, sim, e eu perguntaria para aquela pessoa lá, vem cá, qual é a tua idade? Não, eu tenho 15 anos. Ah, 15 anos, legal. Como é que tu me provas que tu tens 15 anos?
Tá aqui, ó. Tá aqui no meu documento, na minha certidão de nascimento, no meu batistério. Sim. Aqui. Tá, mas quem foi que registrou isso ali? Ah, foi meu pai. Ou seja, teu pai registrou efetivamente a- o dia que tu nasceste ou foi um dia que ele quis registrar? Ou seja, a gente acaba acreditando na data de nascimento, na nossa data de nascimento, por aquilo que alguém colocou lá. É. Não necessariamente foi aquilo. Olha, meu pai, aos 16 anos, ele precisou trabalhar. E como não havia concurso público, era indicação. E meu pai, como tinha só 16 anos, o que que fizeram? Mudaram a idade do meu pai. Colocaram meu pai e meu tio como se tivessem nascido no mesmo dia. Meu pai passou a ter 2 anos A a mais, mais do que tinha, como se tivesse sido gêmeo do meu outro tio, olha só. para poder trabalhar. Isso era muito comum Sim. há um determinado tempo. Se alguém perguntasse para ele qual é a tua idade, ele ia dizer aquela do papel. Mas ele sabia, Mas ele sabia piamente que não, que ele é 2 anos mais novo do que aquilo. Então tem coisas que a gente vai ter que acreditar porque alguém passou para a gente. sim, Agora, não é pelo fato de alguém ter passado isso para a gente que isso vai ser um dogma, que eu não vou questionar isso sim, aqui. sim, sim, sim. E termina sendo assim, eu acredito mais no papel do que na minha própria existência, né? É. O papel vai ditar o que eu sou, ou o que disseram que eu sou, né? O direito tem muito disso, viu, Paulinho? Tem, né? Muito disso, às vezes a coisa acaba valendo o que está no papel. Porque aquele fato em si, o fato em si se perde no tempo. O que eu trago para dentro do processo não é o fato, é a descrição do fato. Sim, Quem é que descreve aquele fato? Ah, pode ser uma testemunha, pode ser a vítima, pode ser o próprio agressor. sim, O fato, ele se perdeu no passado, ele está lá, ó. Ele não vem para cá. O que vem para cá, para dentro do processo, é o fato descrito. É sim, outra história. Dependendo de quem modifique essa descrição, talvez esse fato que esteja aqui dentro desse processo seja completamente diferente do fato em do si. fato em si, que tenha variado aqui de acordo com o sabor de quem esteja lidando com essa história todinha aqui. Exatamente. E, por exemplo, no direito, uma coisa assim que eu acho complexa, a pessoa conta o fato para o advogado. O advogado vai contar para o juiz, né? Quer dizer, dependendo do que dependendo do que a pessoa descrever para o advogado e dependendo da maneira como ele vai descrever, escrito, né, descrever, para o juiz, o fato vai ser mais ou menos compreendido, né? Pode se perder também aí uma série de coisas. Detalhe. E tem coisas que a gente tem que fazer. É óbvio que o fato em si, né, em sua integralidade, é impossível de ser apreendido, né? A gente faz um recorte Sim, daquele fato e só aquilo que interessa pra gente. Um exemplo bem, sei lá, trivial, prático. Se eu perguntar o que é uma cadeira para quem quer que seja, ele vai dizer: a cadeira é um assento com 4 pés e um encosto. Pronto, já disse. sim, Ah, mas olha, mas faltou detalhes da. Como é que é a perna sim, dessa cadeira? Como é que é o encosto? Tem um entalhezinho? Tem alguma. Isso é irrelevante para a cadeira em si, sim. né? É como se quatro pessoas verem um acidente, por exemplo, cada um vai descrever de uma forma, né? E de Uma onde maneira ele vinha do viu, seu né? prisma, né? Esses são os evangelhos, né? Por exemplo, Mateus, ele foi testemunho ocular e viveu com Jesus. Marcos também esteve, mas ele recebeu o evangelho de Pedro. Lucas foi um cara contratado, um médico na época, né? Contratado para escrever sobre Jesus e falar com testemunhas que viram e que conviveram. E João testemunhou também. Então, dois testemunharam, um recebeu de uma outra pessoa, e o terceiro foi o investigador, né? Que descreve
com muita propriedade, Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Mas os quatro têm uma perspectiva diferente. Tem gente que diz assim, não, mas os evangelhos eles se contradizem. Não, pelo contrário, são visões diferentes E do que se que complementam, acontecia, que né? se complementam, né? Bom, meu irmão, mas deixa eu te pedir uma coisa. Olha para essa câmera aqui agora e convida as pessoas para estarem lá na Igreja Batista Ágape, ali na Coama, no dia 17 de janeiro, às 19 horas, para ouvir a palestra que tu vai falar lá. Gente, eu queria convidar todos para que no próximo sábado, dia 17, a partir das 19 horas, na Igreja Batista Nacional Ágape da Coama, assistam a essa palestra, A Lógica do Design, o universo foi planejado, será proferida por mim, independentemente de que religião você tenha, se é cristão, se não é, se é ateu, se é agnóstico, enfim, todos estão convidados, desde que, por óbvio, estejam predispostos a pensar de um modo diferente, a permitir pensar fora daquele modo convencional. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu espero todos lá. E também dizer para as pessoas que nós teremos louvor, né? Apesar de ser uma palestra científica, logicamente, que vai ter o louvor, vai ter um coffee break, nós vamos fazer também, vai ter uma pequena palavra do pastor Wilson, né? Já que é na Igreja Batista Ágape, da qual ele é pastor. Enfim, fazer uma festa lá para isso, né? Para mostrar que não é apenas uma palestra, somente uma palestra, mas vai ter muita conversa, muita explicação lá. E essas palestras vão acontecer ao longo dos meses, viu, Garcia? Nós já temos programado para o mês de fevereiro uma outra palestra, mês de março também, e assim vai o nosso grupo. Então, convidar também as pessoas do grupo, do NDI, para estarem presentes lá, teus convidados também, os meus convidados também. A palestra será filmada e depois publicada. Enfim, vai ser uma festa que a gente vai fazer. Meu irmão, então, queria lhe agradecer a sua presença, se Ô, meu irmão. você desse suas considerações finais para a gente ir para o encerramento na nossa entrevista. Paulinho, na verdade, eu que fico honrado com mais esse convite e eu espero retribuir, dando o máximo de mim a toda essa confiança que tu e o design inteligente que vocês depositaram em mim. Eu que Sim, agradeço do fundo do coração. E que perfeitamente. Papai do Céu, Paulinho, continue nos Abençoado. iluminando e abençoando fartamente. Amém. Também quero agradecer a presença de Garcia. Foi uma luta a gente trazer ele aqui, mas é pelos afazeres também, pelas agendas, mas queremos te agradecer, Garcia. E o convite ele é inicial, viu, Garcia? Vamos se preparando, estudando e vendo nossos conceitos, revendo nossos valores em relação a isso, porque vem outras coisas aí que nós estamos preparando aqui também, né? Vai ter outro congresso, já estamos vendo o terceiro congresso maranhense, já vão começar os preparativos aí para a gente. Espero contar contigo também, com o Wilson, né? A gente vai somando, né? A gente vai agregando pessoas, né? Que fazem e têm prazer em fazer e divulgar o conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento liberta, né? João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? O conhecimento nos dá, por exemplo, a liberdade de escolha, né, Garcia? É, Quando você tem o conhecimento, você pode dizer eu quero ou ou não não quero. quero. Eu creio ou não creio. Isso daí faz parte do ser humano, assim como a ignorância nos aprisiona, né? A ignorância ela nos dá uma posição, somente você não pode se mexer. É isso aí e acabou. Mas enfim, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, a palavra luz quer dizer conhecimento no hebraico. Então, o conhecimento ele nos liberta porque você, a partir de então, você tem a luz, você pode enxergar o que você quiser. Muito obrigado pela sua presença. Deus te Obrigado, meu irmão. abençoe e continue abençoando. O Amém. escritório é lá no edifício Executive Lake, Executive Lake, sala 705. sala 705. Quem quiser procurar o escritório lá, tu te lembra do telefone de lá?
A gente quase não usa mais Não o usa telefone mais. Mais um convencional, né? e-mail, um e-mail, tem? Tem o Antônio Garcia, arroba directosadvocacia.com. Directus, né? Escritório Directus, Directus. Drictus. Pronto, procure o Directus para qualquer possibilidade que você pense, queira. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. A WIC Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A WIC possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. WIC Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.